Olá, saudações filosóficas, muito boa tarde a todos, eu sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece Filosofia Clínica. Hoje, dia 10 de novembro de 2024, estamos na estação da primavera, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para dar prosseguimento ao estudo da obra Como o Mundo Parece Filosofia Clínica. Hoje estudaremos o capítulo 7, a analítica da linguagem, que é o terceiro pressuposto do ser terapeuta. Já estudamos a fenomenologia e a hermenêutica da compreensão. Antes de iniciarmos, trouxe o meu café, que é marca do canal. E vamos de imediato ao estudo de hoje. Capítulo 7, a analítica da linguagem. Então, abre aspas, a terceira inspiração filosófica do ser terapeuta em filosofia clínica é a analítica da linguagem, fundamentalmente baseada no filósofo alemão Ludwig Wittgenstein. Então, vamos comentar, né? Essa é a terceira inspiração filosófica, é um dos pressupostos do ser terapeuta, a analítica da linguagem, como a fenomenologia e a hermenêutica da compreensão. Dentro da escola aí da filosofia da linguagem, um dos temas de maiores desenvolvimentos é a analítica da linguagem, tendo aí como um expoente dessa ideia o Wittgenstein. Para Wittgenstein, a linguagem expressa o real em suas funções práticas, e não em alguma definição já dada de antemão, seja do dicionário ou de alguma teoria da significação. Então, ainda o mesmo pensador, né, ele diz aí que a linguagem é um conjunto, né, que expressa várias realidades e de modo prático, ok? E não pode ser dada por uma definição teórica. Existe todo um conjunto de articulações, que ele vai chamar de jogos da linguagem, que tornam, né, a linguagem algo real e com função prática. Então, aquelas definições que nós vemos no dicionário ou nas teorias a priori, muitas vezes elas perdem, né, a real comunicação. E isso na terapia perdem a singularidade, né? Muitas vezes se desvia da singularidade por não se ter atenção a esse conjunto de expressões, a essa prática da linguagem. A analítica da linguagem proposta por Wittgenstein está inserida na relação entre mundo, significado, pensamento e linguagem. Por isso temos que compreender o sentido e significado de cada jogo de linguagem que aparece na partilha terapêutica da filosofia clínica, a partir do próprio partilhante e de seu mundo de sentidos e significados. Não podemos ter em mente nenhuma definição pronta, prévia, para compreender suas palavras, sua linguagem, seus significados ou seus sentidos. Temos que aprender tudo isso a partir do próprio discurso dele. Isso está no Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, foi escrito pelo Fernando Fontoura, Porto Alegre, edição dele mesmo, né, do próprio autor, ano 2023, páginas 43, 45, 46. Falta comentar esse último parágrafo, né? Então, a analítica da linguagem aí, tema proposto pelo Wittgenstein, ele diz, né, que a linguagem está inserida no mundo, né? Então, vamos pensar num conjunto, né, o mundo, a linguagem seria um desses elementos, então não dá para escapar do mundo. Gosto muito da ideia, né? Essa ideia, por exemplo, é contrária à ideia de espaço e tempo e Deus, né? Muita gente concebe, por exemplo, que Deus está inserido dentro do espaço e tempo. Não, Deus está fora dessa noção de espaço e tempo. Aqui já é o contrário, né? Aqui você tem um conjunto que é o mundo e a linguagem está inserida ali, né? Ela não pode ser entendida ou compreendida fora desse mundo da pessoa. Certo? Então a linguagem aí compreende, né, está inserida dentro desse mundo, tem um significado próprio que vem ali da pessoa, o pensamento da pessoa,
tomemos cuidado com a ideia de pensamento, porque muita gente pensa que o pensamento só é intelectual. Não, o pensamento é uma mescla de intelecto e sentimento, emoções, tudo isso é um pensamento. E linguagem, várias expressividades, semioses, etc. Por isso nós temos que compreender, né, o jogo de linguagem de cada um. Que jogo cada um joga, né? Isso aparece na partilha, na conversação com o terapeuta, ou entre duas pessoas, né? A partir do discurso da primeira pessoa, que está narrando, né, a sua situação, dentro do seu mundo, dos seus sentidos e significados. Então, nós não podemos ter nenhuma definição anterior a que aparece ali como fenômeno da pessoa, fenômeno humano, ok? E temos que ter a disposição de aprender tudo com a pessoa e não achar que já sabemos, ou sair interpretando e analisando a pessoa sem antes aprendermos sobre ela, né? A analítica da linguagem é uma vertente do pensamento filosófico estreitamente vinculada a uma das áreas da filosofia, a filosofia da linguagem. Um dos ícones dessa escola de pensamento é o filósofo alemão Ludwig Wittgenstein. Aprendemos que Lúcio Pachter foi o sistematizador da filosofia clínica e que diversas filosofias inspiraram a construção metodológica dessa alternativa terapêutica. Pachter aproveitou de Wittgenstein, entre outras ideias, o conceito sobre jogos de linguagem. Então, a analítica de linguagem é uma vertente, um tema aí que está aí dentro da história da filosofia, do pensamento filosófico, está vinculada à filosofia da linguagem, que é uma área mais abrangente da filosofia. Wittgenstein é um dos ícones desse pensamento. Lúcio Pachter o estudou, como estudou outros filósofos. Então, Lúcio Pachter sistematizou a filosofia clínica e buscou inspiração no Wittgenstein, principalmente com a ideia aí dos jogos de linguagem que nós vamos ver a seguir. Os jogos de linguagem são exemplificados por Wittgenstein. O filósofo da linguagem traz uma analogia e sugere o seguinte: destaca uma peça de xadrez que faz às vezes de qualquer tipo de elemento presente em uma conversação ou diálogo. Menciona que não há necessidade de maiores explicações ou esclarecimentos acerca de determinados elementos, palavras de uma conversa, quando outra pessoa tem um entendimento suficiente sobre as regras desse jogo. Desde que a outra pessoa conheça as regras, conhecerá as possibilidades de uma peça dentro de um tabuleiro ou o significado de uma palavra dentro de um jogo linguístico. Ambos conhecem e podem participar do mesmo jogo de linguagem. Então, estou antecipando a próxima citação, que na linguagem do Wittgenstein é um pouco mais truncada, né? Wittgenstein não é um filósofo fácil de compreender. Essa passagem dele não é difícil, né? Comparado a outras obras dele, outros textos, mas já achei pertinente, né, dar uma explicação prévia para preparar aí o leitor com menos intimidade com a filosofia, para que compreenda melhor esse texto dele. Então ele vai nos dar um exemplo, vai dar um exemplo a partir de uma figura, né, uma analogia aí, que é o jogo de xadrez, em que ele destaca uma peça, certo? Que faz aí às vezes de um elemento, uma palavra dentro de uma conversação, essa relação para facilitar o entendimento. Então, não há necessidade de maiores esclarecimentos sobre o que é aquela peça, ou o que quer dizer aquela palavra, certo? Quando a outra pessoa do diálogo, da conversação, né, tem elementos suficientes sobre as regras daquele jogo, sobre aquele idioma, sobre aquela gíria, por exemplo, sobre aquele modo de falar, né? Ela, conhecendo as regras, conhecerá as possibilidades que a peça dentro do tabuleiro, ou a palavra inserida dentro de um mundo, né, de um mundo de linguagem, tem, qual é o sentido e significado daquilo, certo? Então, ambos conhecendo, podem praticar o jogo, conversar, né, e participarem do mesmo jogos de linguagem, ok? Agora vem a citação do Wittgenstein, abre aspas. Quando se mostra para alguém a figura do rei no jogo de xadrez e se diz:
Este é o rei do xadrez. Não se elucida por meio disso o uso dessa figura, a menos que esse alguém já conheça as regras do jogo, até essa última determinação, a forma de uma figura de rei. Isso está em Wittgenstein, publicação de 1999, parágrafo 31, que está registrado aqui nesse texto. Então, aquilo que eu havia dito anteriormente, né? Mostra para alguém lá a peça do jogo de xadrez, aqui no caso é o rei, né? Não se precisa elucidar para o outro, desde que ele conheça as regras do jogo, conheça aquela palavra dentro de um jogo de linguagem, certo? Quer dizer, que chegue até a última determinação, que ele vai entender ali a forma da figura do rei, o que quer dizer aquela palavra dentro da conversação. Vamos para uma citação agora do Fernando Fontoura, que é ele mesmo que citou aí o Wittgenstein, abre aspas: por isso, quando um partilhante fala algo como sou feliz ou estou deprimido, não temos que compreender isso a partir nem de nossos juízos, nem a partir de outra teoria ou noção fora do sentido contextual e histórico do próprio partilhante. Em filosofia clínica, cada um tem a sua própria felicidade singular, assim como sua própria depressão, pois ambos e todas as outras denominações de comportamentos, sentimentos e pensamentos só têm sentido no jogo de linguagem e modos de ser próprio de cada pessoa. Para alguns, ser feliz pode ser ter acúmulo de coisas materiais, para outro, acúmulo de conhecimentos. Para outro, justo o contrário, ter menos coisas materiais ou não se preocupar em saber ou conhecer muita coisa. Para alguns, estar deprimido é estar fora de controle das coisas do mundo. Para outros, a perda do controle de seus pensamentos ou emoções. E ainda para outros, a falta de expressar verdadeiramente ou genuinamente seus modos de ser. Enfim, qualquer definição dada por certa pela sociedade, ou por alguma teoria, ou por filósofos ou especialistas no comportamento humano, pode não fazer nenhum sentido para aquela pessoa singular. Somente através de seus jogos de linguagem que podemos saber com exatidão o que cada um pensa a respeito de certos comportamentos, conceitos, sensações, sentimentos, pensamentos, etc. Fernando Fontoura, o ser terapeuta em filosofia clínica, Porto Alegre, edição dele mesmo, do autor, ano 2023, página 47. Veja que aqui, né, quando a pessoa ou o partilhante nos diz, né, que está feliz ou deprimido, né, nós não temos como compreender o que seria aquela felicidade ou aquela depressão, né, partindo dos nossos juízos de valor, de uma teoria ou de algum sentido fora do contexto vivenciado pelaquela pessoa, fora da sua historicidade, né? Filosofia clínica, cada um tem a sua felicidade ou depressão singular, certo? E aí ele vai citar alguns exemplos, né? Para alguns ser feliz é acumular bens materiais, para outros é acumular conhecimentos, ou para outras pessoas é justamente o contrário dessas situações, é ter menos coisas materiais ou procurar saber pouca coisa, né? Ou na questão da depressão é perder o controle das coisas ao redor, né? Ou perder o controle de pensamentos, emoções, a falta ou dificuldade de expressar pensamentos e sentimentos, isso pode ser a depressão da pessoa, né? Enfim, qualquer definição que nós dermos anteriormente, seja por alguma teoria, algum pensamento filosófico, ou dito por algum especialista, né, pode não fazer sentido nenhum para aquela pessoa, né, não encontrar a singularidade dela, certo? Temos que entrar nos jogos de linguagem da pessoa para entender seus comportamentos, conceitos, sensações, sentimentos e pensamentos. Esse parágrafo bastante importante aí na obra do Fernando Fontoura. Ausentes os pressupostos do ser terapeuta, a epoqué, redução fenomenológica, a dialética compreensiva e a abertura do filósofo clínico para participar dos jogos de linguagem do partilhante, a aproximação não acontece. Outra abordagem pertinente para esse estudo é a que distingue semelhança e parentesco. Então aqui
relembrando os pressupostos do ser terapeuta, a epoqué, que é a redução fenomenológica, que nós estudamos lá na fenomenologia, a dialética compreensiva, que é aquele diálogo ético que nós estudamos na hermenêutica da compreensão, e o que estamos estudando agora, né? Que é a abertura do filósofo clínico para participar dos jogos de linguagem da pessoa, dentro da analítica da linguagem. Agora nós vamos para outras duas ideias, né? Semelhança e parentesco. O máximo em que chegamos nas definições dadas pelos nossos partilhantes para as mesmas palavras que os outros partilhantes usam, ou que as outras pessoas utilizam, é, como diz Wittgenstein, de semelhança. Pois como não há uma significação única para cada palavra, temos que compreender seus jogos de linguagem, seus sentidos e significados a partir de seu uso em sua representação de mundo. E por mais que sejam palavras com sentidos ou significados semelhantes, não são univocadamente iguais. Então, o máximo que nós conseguimos chegar ali, para entender o sentido das palavras, quando estamos em conversação com partilhante ou outras pessoas, né? O Wittgenstein diz que isso é uma aproximação por semelhança, porque cada uma tem uma significação única dentro dos seus jogos de linguagem, do seu mundo, né? Seus pensamentos, sentimentos, certo? Não temos como compreender os sentidos e significados em plenitude da pessoa, a não ser entrando na sua representação de mundo. Por mais que as palavras ou sentidos pareçam iguais, tendo significados semelhantes, não são univocamente iguais, né? Vão gerar algumas equivocidades, né? Se nós não estivermos atentos. Então isso que quer dizer, basicamente aí, semelhança. Abre aspas, o parentesco ou a semelhança de família também serve para exibir a falta de limites e a distância da exatidão que caracteriza os diferentes usos do mesmo conceito. Isso é muito importante em filosofia clínica, pois nos coloca fora do quadro epistemológico das terapias científicas, como a psiquiatria, algumas psicologias e algumas terapias cognitivas comportamentais, fecha aspas. Dito por Fernando Fontoura, o ser terapeuta em filosofia clínica, Porto Alegre, edição dele mesmo, do autor, 2023, página 47 e 48. Não, parentesco e semelhança é a mesma ideia, trazida aqui na narrativa, serve para exibir a falta de limites e o distanciamento da exatidão que nós temos diante de palavras. Isso é importante na filosofia clínica, que coloca fora do quadro epistemológico, né, da teoria do conhecimento científico, que quer dizer epistemologia, usada pelas terapias ditas aí da ciência normal, as científicas, incluindo aí a psicologia, algumas terapias cognitivas comportamentais e a própria psiquiatria, né? Ciência em sentido amplo também, temos que entender a psiquiatria, né? Porque fica aqui uma ideia, a psiquiatria é uma ciência em sentido estrito ou em sentido amplo, né? É uma coisa que nós temos que pensar, né? Penso aí que seja em sentido amplo. A ideia de Wittgenstein sobre os jogos de linguagem, além de dar base à aplicação da analítica da linguagem em filosofia clínica, é a própria essência desse terceiro pressuposto do ser terapeuta. Fernando Fontoura diz em O Ser Terapeuta em Filosofia Clínica que, abre aspas, as palavras não representam significados empiricamente referentes, mas um conjunto de regras sociais para cada uso que fazemos da linguagem, fecha aspas. Aqui uma citação indireta, né, do Fernando Fontoura sobre Wittgenstein. Antes disso, né, Wittgenstein sobre os jogos da linguagem, é a base aí da analítica da linguagem, ok? Dentro da filosofia clínica também, é a própria essência do terceiro pressuposto do ser terapeuta, e na citação nós vimos, né, que as palavras não representam significados empiricamente, né? Claro, porque o empírico é o quê? Aquilo que afeta os sentidos, aquilo claro, manifesto, não é tão assim, né?
com as palavras, ok? Envolve uma regra social, envolve os jogos de linguagem da pessoa, né? Então nós temos que apreender tudo isso. Tratemos, por fim, da influência da analítica da linguagem quanto ao entendimento e compreensão sobre alguns aspectos acerca da significação. Pode-se, para um grande casos de utilização da palavra significação, se não para todos os casos de sua utilização, explicá-la assim. A significação de uma palavra é seu uso na linguagem, fecha aspas. Então, por fim, agora vamos tratar da analítica da linguagem, entender mais aí dentro dessa temática, a questão da significação, o que seria isso? Então, abre aspas, Pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra significação, um grande caso, talvez até todos, ele diz aqui, todas têm um significado próprio. Explicá-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem, como que ela está inserida dentro daquele contexto de linguagem, pensamentos, sentimentos da pessoa. Vamos explorar isso um pouquinho mais aqui. Abre aspas. Assim, a noção de uso passa a ser o critério do sentido e significação da linguagem. O uso tem a ver com o contexto, com a ênfase e a alternância da voz dada por aquele que expressa, com a adição de gestos, com a indicação da fisionomia, etc. Como norteador na determinação do sentido de determinadas expressões, a linguagem passa a ser fundamentalmente uma ação social. No entanto, algumas condições devem ser satisfeitas para que essas expressões tenham uma significação própria no seu uso, ou como diz Wittgenstein, nos jogos de linguagem. Uma delas é o procedimento de algumas convenções sociais aceitas pelo entorno, que forma o sentido deste jogo de linguagem. Outra é a aceitação daquele que expressa de certas regras do uso a partir de certas determinações, sejam locais de grupo, de objetivo, etc., dadas pelo grupo ou local que a linguagem expressa. Fecha aspas. Fernando Fontoura disse isso em Um Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, Porto Alegre, edição dele mesmo, do autor, 2023, agora na página 44. Então, a noção de uso, para nós entendermos aí o sentido e a significação da linguagem da pessoa, do partilhante, tem a ver com o contexto, isso já ficou claro durante o nosso estudo, com a ênfase dada em determinadas palavras, aí envolve toda a linguagem corporal, a voz, gestos, fisionomia, tudo isso tem que ser compreendido em conjunto, são norteadores para determinar o sentido de determinadas expressões, envolve uma ação social, o indivíduo está dentro de uma sociedade, uma cultura. Algumas condições precisam ser satisfeitas para que entendamos a significação, que Wittgenstein dá o nome de jogos de linguagem. O que seria isso, em outros termos? É o procedimento de algumas convenções sociais aceitas pelo entorno, que vai formar o sentido desse jogo. Outra é a aceitação. O procedimento é uma, a outra é a aceitação, daquele que expressa. Ele tem que aceitar aquele idioma, tem que aceitar aquele jogo de linguagem, participar dele, estar dentro das regras do jogo, dessas determinações, para a gente dizer que realmente ele está participando do jogo de linguagem. Isso pode ser dentro de um local, de um grupo, ou com um objetivo, ok? Abre aspas. Mas quando não entendemos ou fica uma significação em sentido dúbio, ambíguo, incerto para nós. Uma pergunta, O que ele quis dizer quando disse que está em um relacionamento tóxico? Não podemos compreender esse jogo de linguagem a partir de nossas significações. Pode ser que para nós, um relacionamento tóxico seja um relacionamento abusivo ou até violento. Mas pode ser que para ele, que ela não ouve ou não presta atenção em suas preocupações. Não sabemos. Por isso não podemos dar por aceito o que aparece na linguagem do outro. Já sabemos suas significações e sentidos antecipadamente, Neste caso, em terapia, o que temos de fazer é perguntar ao outro o que significa essa expressão para ele. Pedir que ele seja um pouco mais específico.
Assim, ele nos traduzirá o que realmente significa esse jogo de linguagem em seu mundo de significações e sentidos. Fecha aspas. Fernando Fontoura, O Ser Terapeuta e Filosofia Clínica, Porto Alegre, edição dele, doutor, 2023, página agora 46. E quando nós temos dúvida, ou tem um sentido dúbio, né? O que nós devemos fazer, né? Enquanto terapeuta, ou dentro de um diálogo, querendo realmente participar dos jogos de linguagem da pessoa, né? Por exemplo, quando ela diz que tem um relacionamento tóxico. O que é relacionamento tóxico para a pessoa, né? Vai variar, muitas vezes, entre as diversas individualidades. Então, nós não podemos compreender esse termo sem conhecer os jogos de linguagem dela, né? Pode ser aí que está dentro de um relacionamento abusivo ou violento, né? Ou pode ser que ninguém a ouve, ou ouve, né? Dentro de uma conversação, ok? Então não podemos aceitar, né? O que aparece na linguagem do outro. Por isso não podemos dar por certo o que aparece na linguagem do outro, já sabemos suas significações e sentidos antecipadamente. Então aqui é dito o que, né? Não podemos dar por aceito o que aparece na linguagem do outro, já sabendo aí suas significações e sentidos antecipadamente. Isso não existe, né? Temos que aprender com a pessoa. Temos de fazer é perguntar ao outro o que significa essa expressão para ele, né? Para que ele seja mais claro e específico, aí vai haver uma espécie de tradução da parte da pessoa e podemos entrar no jogo de linguagem, no mundo de significações e sentidos deste. E por fim, traduzindo para o âmbito da clínica filosófica, essas considerações do filósofo clínico acerca do pensamento de Wittgenstein nos ensina que os diferentes significados que damos às palavras nem sempre correspondem à real significação dada pelos partilhantes, as pessoas em atendimento. Dessa forma, as manifestações da linguagem devem ser contextualizadas e ausentes de qualquer definição prévia, compreendidas dentro de seus jogos de linguagem. Então, traduzindo tudo isso que nós estudamos aí do Fernando Fontoura para dentro da terapia, para dentro da clínica filosófica, né, a essência aí do pensamento do Wittgenstein, né, que os diferentes sentidos e significados dados às palavras, né, nem sempre correspondem à real significação dada pelos partilhantes, né? Pode ser equivocada a nossa análise e interpretação, né, dessas pessoas em atendimento. Então, as manifestações de linguagem devem ser entendidas dentro de um contexto, ausentes de qualquer definição prévia, compreendidas, portanto, dentro dos jogos de linguagem. E assim encerramos esse interessante capítulo sobre um dos pressupostos aí do ser terapeuta em filosofia clínica, que é a analítica da linguagem. O nosso próximo estudo vai tratar do capítulo 8, o acolhimento. Ok? Assim sendo, agradeço a todos pela presença, pelas curtidas, comentários, compartilhamentos, pelo apoio que nos tem dado. Peço que apoiem também o canal, os canais, né, de comunicação de outros filósofos clínicos, para que a filosofia clínica seja cada vez mais conhecida e divulgada. Ok? Ótima tarde, ótima noite, madrugada ou manhã, de acordo com o horário que estão me vendo. E até nosso próximo encontro.